Olá, é um prazer, uma satisfação, uma honra de estar mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para junto, meus queridos irmãos e amados, dar continuidade à nossa pequena e humilde palestra que temos aqui todo domingo no canal Jailson HMTV. E de antemão eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal para nos ajudar e não se esqueça de dar o like, tá bom? Nós temos aí, pelo tempo de canal, que nós estamos já, eu acho que mais de 4 ou 3 anos de canal, nós já era para estar ter muito inscrito, né? Mas na realidade, só quem se inscreve no nosso canal, aqueles que realmente aceitam aquilo que está sendo falado, né? Porque nós não estamos aqui para querer. Claro que isso é bom para nós, isso nos ajuda, né? Quanto mais as pessoas se inscrevem no canal e quanto mais dá o like, isso nos ajuda a aumentar o nosso conteúdo no mundo da internet. Mas nós queremos aquelas pessoas que realmente crê na palavra de Deus e crer naquilo que o mensageiro, o sétimo anjo, William Marlon Branham, trouxe para nós, que Deus enviou através dele para dar para nós, o seu povo. Nós, como eu falei, nós temos aí 472 inscritos. E nós temos alguns irmãos que não são da mensagem também inscritos no nosso canal. Eu acredito que a maioria são pessoas da mensagem. Agora eu queria só abrir uma brecha aqui, irmão, para falar algo aqui, que eu acho que é de muito importante, de muita importância, né, e relevância. Que as pessoas que não são da mensagem, que não entendem ainda sobre o profeta, né? Elas, quando ouvem algum dos meus vídeos e elas entram em contato comigo, querendo informação sobre isso. Porque nas suas igrejas, elas não têm esse ensinamento. Irmão Jailson, Deus enviou um profeta, mas o último profeta não foi João Batista, e elas fazem aquelas perguntas e a gente conversa. Sabe? Elas querem informação. Agora, como a minha pregação aqui é dirigidamente, eu gravo para todos, mas a minha atenção é atingir o povo da mensagem. Eu tenho recebido muitas críticas das pessoas da mensagem. Agora não é crítica construtiva, é crítica mesmo, me criticando. Para você ver, irmão, o estado de fé do povo que diz que crê que Deus enviou um profeta. Veja o estado dessas pessoas, desses irmãos e desses pastores. Eles ligam para mim, mandam mensagem, me criticando. Quer dizer, eles querem me atingir, mas eles sabem que aquilo que eu estou falando está nas mensagens. Isso prova que eles não crêem no profeta, o sétimo anjo. Não. Ele não crê no que o sétimo anjo trouxe para nós. Ele crê naquilo que os pastores, né? E nós temos aí uns 4, 5 pastores conhecidos aqui no nosso país, né? Que a maioria dos irmãos não lê mensagem, não lê Bíblia, mas tudo que eles falam as pessoas acreditam, os irmãos acreditam. E tem outros pastores, né? Acreditam no que eles falam. Mas eu sempre digo isso, irmão. Não fique no que eu digo. Não crê naquilo que eu falo. Vá nas mensagens. Será aquilo que o irmão Jailson está falando está nas mensagens? Está combinando com aquilo que o sétimo anjo falou? Eu sempre digo isso. Procure as mensagens. Não fique apenas no que eu falo. Vá nas mensagens. Mas o problema é que a maioria do povo da mensagem, Deus me perdoe o que eu vou falar, são preguiçosos espirituais. Eu não estou falando isso para ofender ninguém, mas eu estou aqui para dar um alerta. Para você despertar. Paulo disse isso. Desperta tu que dorme. Então quando Paulo falou isso, ele está mostrando que tem duas classes de pessoas. Os que estão mortos e os que estão dormindo. Mas você veja que o alerta que Paulo dá é para os que estão dormindo. Desperta tu que dorme diante dos mortos, porque Cristo te esclarecerá. Então esses que estão mortos espirituais, meu irmão, não tem esclarecimento. E o que tem de povo, o que tem de pregadores, de irmãos da mensagem, que estão mortos, a condição deles estão mais pior do que os irmãos lá das igrejas lá fora.
Porque os irmãos da igreja lá fora, eles só têm Bíblia, teologia, história. Nós temos Bíblia, teologia, história e a revelação profética. Então, os irmãos que estão aqui, tem muitos irmãos aqui que estão mais pior do que o povo lá fora. Muito pior, porque temos a revelação profética, mas eles trocam a revelação profética por aquilo que é pregado por alguns ministros. Com todo respeito. Nada contra ninguém. A questão aqui, que eu trago aqui, não é questão pessoal. Apesar, quando eles vão falar de mim, eles me atingem pessoalmente. Mas eu não estou nem aí. A questão aqui é doutrinária. Tudo que eu falo aqui nos meus vídeos, tudo que eu prego aqui nos meus vídeos, está baseado naquilo que o sétimo anjo, William Branham, falou. Porque nós não temos mensagem própria. A mensagem é do sétimo anjo. Tá bom, meus queridos? É isso que eu queria deixar aqui. Muito bem. Mas você que ainda não se inscreve, se inscreva e não se esqueça de dar o like. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, verso 36. Vamos aqui trazer o último vídeo sobre o assunto que a gente vem falando. Esse que já é o sétimo vídeo sobre a vinda. A gente podia continuar falando mais sobre isso, porque são muito material, muito conteúdo que o sétimo anjo deixou sobre esse assunto. Mas vamos avançar em outros assuntos, tá bom? Porque na realidade, todos os assuntos que a gente traz, está envolvido isso, a vinda. Não tem como. Vamos lá. Mateus 24, 36. Só apenas o 36. Diz assim, palavras do próprio Jesus. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, e nem os anjos dos céus, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Porque naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, baseado, irmão, nessa escritura, o nosso assunto hoje é a hora da vinda. O nosso tema hoje é a hora da vinda. Nós, domingo passado, falamos sobre o dia da vinda e nós mostramos pela mensagem profética do sétimo anjo, o profeta William Branham, esse homem aqui, que muitos confessam que crê, mas na realidade ele não crê, certo? Uma grande parte não crê. Ele nos disse que aquele dia que Jesus falou aqui em Mateus 24, e também Paulo falou, se refere a uma dispensação, a uma era. E essa era, irmão, está conectada, está dentro daquilo que Paulo falou em Efésios capítulo 1, versos 10. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 10. Está aqui dentro, nesse cumprimento. O profeta de Deus disse que Efésios capítulo 1, versículo 10, se cumpre depois que Laodiceia termina. Ele fala isso na mensagem do futuro lá. Depois, quando Laodiceia termina, se cumpre Efésios 1:10, que diz assim, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação. Dispensação, irmão, quer dizer era. Essa dispensação se refere a duas coisas. Ou um período de tempo, ou a economia de Deus naquele período. Então, se durante 7 eras da igreja, Deus manifestou a sua economia para as eras da igreja. Quando chega no dia 28 de fevereiro de 63, a era acabou. Agora entra a plenitude dos tempos. E Deus tem a sua economia para esse período, para essa dispensação. É isso que nós temos que entender. E Paulo diz, de tornar, congregar em Cristo todas as coisas. Você veja que todas aqui está no plural e coisas também está no plural. Porque nós estamos num tempo de quê? Na dispensação da plenitude, da totalidade. Durante 2000 anos era em parte. Em cada era Deus trazia uma porção. Agora, depois que a era termina, a plenitude. A plenitude. De tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra.
Então, irmão, tanto o dia, que é uma dispensação, e a hora da vinda está aqui dentro. Eles começou a se cumprir quando Efésios, capítulo 1, verso 10 se cumpriu. E quando queria Efésios, capítulo 1, verso 10 ia se cumprir? Quando terminasse a era da Odisseia. É só você pegar a mensagem, o futuro lá, do noivo celestial e da noiva terreal, que o profeta deixa isso claro, que isso terminaria depois que a última era acabasse. Então, se cumpre. É por isso, irmão, que você vai encontrar na mensagem o profeta falando sobre a era da vinda, a era da pele de coroa, a era abraâmica, a era da noiva, a era do sétimo anjo, a era do grão. Ele falou sobre várias eras, várias dispensações que são economias de Deus que se cumpriria depois que a era terminasse. Eu queria ler aqui um parágrafo para começar, porque a gente precisa saber o que essa hora fala. Assim como o dia da vinda já se cumpriu, essa hora também se cumpriu, irmão. Porque, preste bem atenção, você acha que estamos, em que hora estamos vivendo? Muitos irmãos acham que quando Jesus falou da hora da vinda, estava falando na hora do relógio. Não, é uma hora que se cumpre na esfera espiritual. Não tem nada a ver nesse tempo, no tempo que nós vivemos, nessa dimensão carnal que vivemos. Agora a Bíblia, antes de nós lermos as escrituras, irmão, onde a Bíblia fala sobre isso, sobre essa hora, sabe? Para que nós venhamos entender o que isso significa para nós. E quando você passa a ter essa compreensão, ter esse entendimento, você começa a entender que isso se cumpriu já. Dentro daquilo que nós falamos, dentro da plenitude, tanto o dia como a hora da vinda do Filho do Homem. Se cumpriu. Não vai se cumprir. Já se cumpriu. Olha o que é que o profeta diz, irmão. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Parágrafo aqui do dia 25 de novembro de 1965. Parágrafo 152. Eu queria só ler aqui a parte final do parágrafo. Que o profeta, ele fala algo muito importante. E nós, que somos da mensagem, que cremos que Deus enviou um profeta, irmão, nós era para estar conectado com isso. Mas o problema é que muitos irmãos não estão conectados. E tem alguns irmãos que estão conectados, mas só parte. Como eu digo isso, irmão? Porque, veja só, em 2016, 2017, 2018, eles diziam que aquele acontecimento que aconteceu no dia 28 de fevereiro, em 1963, lá no Monte Pôr do Sol, era a vinda. Eu podia citar aqui o nome de alguns pastores, mas não vou citar não por questão de ética. Não, isso aqui foi a vinda. Mas agora, algumas declarações que eu assisti de uns tempos para cá, eles estão dizendo que apenas ali foi uma aparição, mas a vinda ainda vai acontecer. Ora, aí quando você vai para a mensagem, o profeta mostra quando foi que a aparição aconteceu. Irmão, tá tudo na mensagem. O profeta mostra quando foi que a aparição aconteceu, o lugar, o mês, a hora. O profeta mostra quando a vinda aconteceu. Mas o problema é que os pastores, eles começam a interpretar. Irmão, não é errado interpretar. Mas é errado interpretar mal a mensagem. Foi isso que o profeta ensinou. Olha, a gente pode deslocar. O profeta tem 3 coisas que não podemos fazer. Deslocar mal. Tá vendo aí? Interpretar mal e aplicar mal. A gente pode deslocar, a gente pode interpretar e a gente pode aplicar, mas de forma correta. Mas a maioria dos pastores, especialmente esses dinossauros, estão deslocando, aplicando e interpretando mal aquilo que o profeta William Marlon falou. É isso. Eles estão aplicando, deslocando, interpretando mal. E ao fazer isso, eles não trazem o sentido verdadeiro. Eles trazem um sentido confuso dentro da mensagem. Porque uma hora eles dizem uma coisa e depois eles voltam atrás de outra.
Mas por que que o povo não consegue distinguir isso? Porque o povo não lê Bíblia e nem lê mensagem. É uma fraqueza do povo da mensagem, é essa, irmão. Eles não lê Bíblia e não lê mensagem. Mas vamos lá. Olha o que o profeta diz aqui, no parágrafo 152, na parte final, aqui da mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, tradução dos crentes da Bíblia. O profeta William Marion Branham fala: a totalidade, a plenitude, aquilo que Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 10. O profeta diz: a totalidade, vírgula, os 7 mistérios completo. Ei, 7 mistérios. O profeta diz em várias mensagens que esses sete mistérios vinham dentro das eras da igreja. Mas só que os mensageiros não conheceram esses mistérios, esses 7 mistérios. Qual é os 7 mistérios? Primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo e o 7º selo. Os 7 mistérios que estavam dentro das eras. Mas assim como os mensageiros não conseguiram ver, os pregadores da mensagem viram sua parte natural. Porque o profeta William Marion Branham, no parágrafo 211 da mensagem ao nascer do sol, ele diz assim: Cristo abriu os selos, a parte natural. E ele diz assim: e Cristo é o selo, a parte espiritual, o mistério, que a maioria dos pregadores não conseguiu ver. E o profeta diz: a totalidade. Os 7 mistérios estão cumpridos. E qual é o 7º mistério? Que o primeiro mistério foi o primeiro selo. Que o segundo mistério foi o segundo selo. Que o terceiro mistério foi o terceiro selo. Que o quarto mistério foi o quarto selo. Que o quinto mistério foi o quinto selo. Que o sexto mistério foi o sexto. E o 7º mistério é o 7º selo. E o 7º selo é a vinda. E o profeta diz que está completo. Foi revelado e foi cumprido. Então não tem nada para cumprir para frente, porque está completo. Porque o dia e a hora está completo, aconteceu quando o 7º selo foi aberto. Mas o profeta também disse que a vinda é um mistério, ainda continua mistério. Meu Deus. A totalidade e os 7 mistérios completos são contrários ao que foi ensinado, porque eles adotaram os velhos ensinamentos de suas escolas bíblicas. Mas o irmão Branham está falando isso aqui para quem? Para os assembleanos? Os batistas? Os metodistas? Não, irmão. Porque quando o irmão Branham começou o seu ministério, esses homens, essas denominações, já fazia isso. Eles já tinham as suas escolas bíblicas já e suas teologias. Mas ele está falando para os pregadores da mensagem, porque muitos pastores da mensagem, irmão, estão trocando a revelação da mensagem por teologia. Tem pastores que se apresentam: eu sou teólogo, eu tenho formação teológica nessa área, naquela. Pastores que dizem que crê no 7º anjo. E ao fazer isso, eles estão trocando a revelação profética. Irmão, nada contra a teologia. Nada. Mas uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Eu não troco a revelação profética que Deus entregou para o seu profeta, ou o 7º anjo, por revelação, por mensagem, por teologia nenhuma. Mas muitos pastores da mensagem estão fazendo isso. Estão trocando isso. Aí eles não conseguem ver os mistérios revelados. Eles não conseguem ver o cumprimento. Agora eu também não sou aquele tipo de pregador que digo que está tudo cumprido. Porque, com todo respeito, eu digo isso com amor no meu coração. Nada contra os irmãos que creem nisso. Mas tem alguns irmãos que dizem que está tudo cumprido. Tudo. Tudo já se cumpriu. Aí quando você vai para a Bíblia e vai para a mensagem, você vê diferente. Aí você vai ficar com quem? Com esse pregador? Não. Vou ficar com a Bíblia e a mensagem.
O profeta diz que tem coisas que já se aconteceu. Tem coisas que já se aconteceu. As eras da igreja já se cumpriu. Ele diz assim, tem coisa que está acontecendo, quer dizer, que tem coisa que está em cumprimento. E tem coisa que vai se cumprir. Quando esses pregadores da mensagem afirmam que está tudo cumprido, aí tem algumas pontas que eles não conseguem unir. Não. Aí fica uma lacuna. Fica uma brecha. Quando eles dizem que está tudo cumprido, aí você pergunta, e Gog e Magog? Aí tem alguns pastores que são inteligentes, né? Quer pegar Gog e Magog e quer levar para a guerra dos 6 dias, lá em 1966, quando Israel teve uma guerra de 6 dias. Diz que se cumpriu lá. Aí quando você vai para abrir para a mensagem, não tem nada que se fala sobre isso. Nem na Bíblia e nem para a mensagem. Aí fica uma confusão. E o terceiro ai? Hein? E o terceiro ai? Que é a terceira guerra mundial. E a transformação que o planeta Terra vai acontecer. Vai acontecer com ele. Então são coisas, irmão, que eles dizem que ele não toca nem nesses assuntos. É? Tem uns tempos atrás aí que ele estava tocando, mas quando ele vê que eles observam que tem algumas pessoas que estão observando, eles param. Porque eles não têm base, nem Bíblia e nem da mensagem, para provar que essas coisas já se cumpriu numa esfera. Eu acredito, o irmão Jailson aqui, Jailson Souza da Silva, aqui do estado da Paraíba, eu acredito que tem coisas que se cumprem no espiritual e tem coisas que se cumprem no natural. O profeta deixou isso bem claro para nós. Mas dizer que tudo é espiritual, irmão, isso aí é dar soco em ponta de faca. Aí quando eles querem aplicar aquilo para o espiritual e você pergunta a eles não têm noção, não tem base da Bíblia e não tem base na mensagem para provar que aquilo é espiritual. Entendeu, meu irmão? Mas vamos lá. Então o nosso tema hoje é a hora da vinda. Agora vamos ler as escrituras, irmão, porque a Bíblia, quando nós entendemos sobre esse assunto aí, a Bíblia nos mostra, a Bíblia fala sobre essa hora. E eu vou provar que essa hora já se cumpriu, assim como o dia da vinda, a hora da vinda também se cumpriu dentro daquilo que Paulo falou em Efésios, capítulo 1, versículo 10, que o profeta chamou a totalidade dos 7 mistérios completos. Aí você vai entender porque o profeta falou tanto de era. A era da noiva, a era do 7º anjo, a era da pedra de coroa, a era abraâmica. Ele estava trazendo a economia de Deus para o tempo que nós estamos, o tempo do fim. E hoje nós estamos sendo beneficiados. Muito bem, vamos para as escrituras. Vamos começar aqui na primeira carta de João. Vamos ver o que é que João fala aí sobre essa hora da vinda. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Olha o que é que João diz. João está profetizando algo que passou 2000 anos para se cumprir. No final de Laodiceia, isso se cumpriu. Olha o que João disse. Filhinhos, é já a última hora. Espera aí. Mas no tempo de João era a última hora ou era a primeira hora? No tempo de João. O que é que os irmãos acham? Então João estava falando do tempo de quando o 7º anjo estivesse. Porque hoje, irmão, nós não estamos nem mais na última hora. Nós estamos no amanhecer de um novo dia. Nós estamos entre as 6 e as 9 da manhã. Eita, irmão Jailson. E isso se cumpre numa esfera espiritual, irmão. Não espere isso se cumprir em hora de relógio, não. Mas numa esfera espiritual. Nós estamos pela manhã, nós estamos vivendo no amanhecer de um novo dia, entre 6 da manhã às 9 da manhã. Eita, glória a Deus. Olha o que é que a Bíblia diz. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos
que já é a última hora. Agora, no tempo de João, que hora era? Era a primeira hora, irmão. Então João estava profetizando algo que ia acontecer no tempo do fim, depois de Laodiceia. Vamos continuar com João, vamos continuar. Vamos para Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Saímos da primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. E vamos para Marcos capítulo 13, verso 35. Veja o que é que a palavra do próprio Jesus, olha o que Jesus disse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, ou se é o cantar do galo, ou se pela manhã. Irmão, olha aqui quantas vigílias ele nos dá aqui. Tarde, uma vigília. Meia-noite, segunda vigília. Ao cantar do galo, terceira vigília. E pela manhã, quarta vigília. O que você acha? De quanto dessas vigílias aqui, qual onde a gente está vivendo hoje? Como eu falei, estamos vivendo pela manhã. Isso é conforme o que o profeta William Marlon Branham ensinou na mensagem O Arrebatamento. Leia lá. Nós estamos pela manhã, entre 6 a 9 da manhã. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, a hora da vinda, que João lá na sua primeira carta chama da última hora. E qual é a última hora do dia? Hein? Quando é que o dia se completa? Quando é que o dia chega ao fim? Um dia tem 24 horas. Ele começa de uma hora, de meia-noite, e termina à meia-noite do outro dia. São 24 horas. Então, a hora da vinda, irmão, foi à meia-noite. E isso já se cumpriu. E eu vou provar dentro das mensagens proféticas do sétimo anjo. Eu não importa que me critique ou não, eu não estou nem preocupado com isso. A minha preocupação é trazer isso para o povo, porque eu creio que tem gente que precisa disso. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, a hora 1/10, ou se à meia-noite, ou ao cantar do galo, e se pela manhã. Esse cantar do galo aqui, irmão, aconteceu exatamente depois que os selos estavam sendo revelados. Pela manhã começou quando o profeta entregou a mensagem ao arrebatamento. E hoje estamos nesse cumprimento aí, irmão. Estamos vivendo essa hora aí. Estamos sendo beneficiados pela hora da vinda que se cumpriu. Vamos ler mais a escritura. Mateus, capítulo 25 de Mateus. Para depois nós entrar nas mensagens proféticas do sétimo anjo, para nós vermos, irmão, que a hora da vinda já aconteceu, já se cumpriu. E hoje estamos sendo beneficiados por esse cumprimento. Mateus, capítulo 25, versos 1 ao versículo 6 de Mateus 25. Mateus, capítulo 25, versículo 1 e versículo 6. Isso aqui, irmão, vinha acontecendo dentro das eras, até chegar a hora exata. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esposo. Quem é o esposo? É Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Quer dizer, 5 tinham o Espírito Santo e 5 não tinham o Espírito Santo. Apesar que tanto as virginécias como as virgens prudentes. Quem são as virgens prudentes? A noiva de Cristo. A igreja espiritual. E quem é as virginécias? É a igreja natural.
tanto uma como outra, irmão, está em 3 grupos. A noiva de Cristo está dividida em 3 grupos. E as virginésias também está dividida em 3 grupos. Isso é assunto que vamos trazer para o futuro aqui. Vamos trazer aqui no canal sobre isso aqui. Mas vamos continuar aqui. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não haviam azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5. E tardando o esposo, esse tardar durou 2000 anos, de Éfeso a Laodiceia. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Verso 6. Mas, à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Houve uma voz. E quem é essa voz? O irmão Breno diz que essa é a voz do 7º anjo. Ele diz que essa é a voz do 7º anjo. Mas à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiam ao encontro. E isso, irmão, não está para frente. Isso aconteceu lá atrás, em 63. Porque tinha uma voz na terra, chamada a voz do 7º anjo. Oh, glória a Deus. 2000 anos de história de era de igreja. As virginésias e as virgens prudentes. Quando se cumpre a hora da vinda, à meia-noite, tinha uma voz na terra. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo 10. Isso aqui eu não me canso de ler isso aqui não, irmão, porque cada vez que eu leio isso aqui, isso aumenta a minha fé. Apocalipse, capítulo 10. Olha aqui, ó. Mas nos dias da voz, do clamor, depende da tradução. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumpre o mistério ou o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Esse mistério aqui, irmão, é a vinda. Esse mistério aqui é o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. E quando se cumpriu, o 7º anjo estava clamando. E à meia-noite houve uma voz. E à meia-noite, irmão, houve uma voz. Olha aqui, isso é tremendo demais, irmão. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiam ao encontro. Isso aconteceu, irmão. Isso já foi cumprido. Não vai se cumprir. Já se cumpriu. O esposo já veio. É por isso que o profeta de Deus, em várias mensagens, ele diz que a noiva é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. Quer dizer, a noiva, a parte da noiva que fazia parte das eras, já foi arrebatada, mas para onde ser arrebatada teve de ter o casamento. E agora, só está rejeitando nós aqui agora. Mas estamos tudo casados com Cristo. Então, à meia-noite, a hora da vinda, é a meia-noite. E isso já se cumpriu. Agora, irmão, já falei muito, mas vamos para a mensagem do 7º anjo. Eu quero começar aqui com a mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado, certo? Do dia 28 de junho de 1963. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 328. Olha o que aqui o profeta William Marion Branham fala. Olha o que aqui o profeta William Marion Branham fala sobre isso. O que o pastor Mulder tem a ver com isso hoje? O que o pastor Mulder viveu em seu dia, mas não agora, certamente. Lutero viveu em seu dia, mas não no dia de Wesley. Wesley viveu o seu dia, não no dia de Pentecoste. Os pentecostais viveram no dia deles, mas estão muito longe disso nessa hora. Que hora? Nós estamos na última hora.
Isso foi em 63, irmão. Mas hoje, nós estamos no amanhecer de um novo dia, entre as 6 e as 9 da manhã. Agora não leve isso pro natural não, irmão, viu? É na esfera espiritual. É a dispensação do arrebatamento que o irmão Brana falou na mensagem A União Invisível. Ele disse que o rapto é uma era. Os pentecostais viveram nos dias deles, mas estão muito longe disso. Nesta hora, nós estamos na última hora, seguramente. Estamos na última hora, seguramente. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, do dia 28 de junho de 63. Vamos agora para a mensagem Influência, do dia 15 de fevereiro de 1964. Parágrafo 77. Tradução dos Frentes da Bíblia. Tem duas mensagens com esse mesmo tema. Uma foi traduzida por Goiânia e essa foi traduzida pelo Frente da Bíblia. Parágrafo 77. Olha o que é que o profeta William Branham fala. Vamos lá, vamos lá. Isto te coloca em ação. O que é que nos coloca em ação? Vamos lá. Se você não tem, isso te coloca em ação quando você vir a palavra de Deus cumprida. Aí tem aqueles que dizem: não, irmão, tá vendo aí, irmão? Já se cumpriu. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Quando o profeta William Marlon Branham fala que a palavra está cumprida, ele está falando do quadro completo. No quadro completo, na presciência de Deus, está cumprido mesmo. Mas depois o profeta vem e diz: olha, tem coisa que está se cumprindo e tem coisa que ainda vai se cumprir. É isso que precisamos entender, meus queridos. Isso te coloca em ação. Se você não tem, isso te coloca em ação. Quando você vê a palavra de Deus cumprida. Quando você vê o quadro completo. O que temos visto nesses últimos dias? Sabemos que esses últimos dias, irmãos, os últimos dias na Bíblia se refere tanto às eras da igreja e também o tempo depois das eras, que é a plenitude dos tempos. Deveria nos colocar em ação. Deveria fazer se viéssemos com reverência e humildade. Essa é a questão. É isso que falta para algumas pessoas da mensagem. Reverência e humildade. Eles não querem primeiro examinar. Eles vão logo criticando. Ah, isso aí é confusão, isso aí é não sei o quê. A mensagem não ensina isso. Eles nem examinam. Porque falta o quê? Falta reverência e humildade. A coluna de fogo diante de Paulo o colocou em ação. E hoje, quando vemos aquela mesma coluna de fogo, pela ciência, pelos seus resultados, pelo que ele prometeu, fazendo a palavra nesses últimos dias se cumprir exatamente, isso deveria nos colocar em ação. O sinal foi dado. Que sinal é esse? É o sinal do Messias. É o sinal messiânico. O sinal foi dado. Não vai ser. Foi já. Como foi nos dias de Sodoma. Pouco antes de... Como foi nos dias do Filho do Homem. Ele será manifestado novamente. O mesmo ontem e hoje eternamente. Deveria colocar cada membro do corpo de Cristo em ação. Alcançando a todos que você puder. Porque essa é a última hora. É a última chamada. A última chamada, palavra por palavra, tem sido cumprida. Certamente devemos nos colocar em ação. Porque esta é a última hora. E é a última chamada. É palavra por palavra. Tá vendo só, irmão? A última hora e a última chamada. Isso já aconteceu, irmão. Isso já cumpriu. Muitos pregadores estão preocupados com o último eleito. O último eleito já entrou. Não vai entrar. Porque nós estamos vivendo num novo dia, numa nova hora. Nós estamos vivendo no amanhecer, entre 6 e 9 da manhã. Porque a hora da meia-noite já se cumpriu. Irmão, tem muita coisa para eu falar aqui.
Mas eu quero só citar mais 2 parágrafos da mensagem. Só 2 para a gente encerrar nossa palestra, porque é muita informação. E tem vezes que a gente tem tanta informação, tanta explicação, e muitas pessoas ainda não acreditam. E quando digo pessoas, estou falando dentro da mensagem. Mensagem de contagem regressiva do dia 9 de setembro de 1962. Parágrafo 107, a parte B. 107. A parte B. Olha o que é que o profeta diz. O primeiro número a ser contado foi Éfeso. Então, João, ele vivia no primeiro número, na primeira hora. O primeiro número a ser contado foi Éfeso. O segundo número a ser contado foi Esmirna. O terceiro número, Pérgamo. O quarto, Tiatira. O quinto foi Sardo. O sexto foi Filadélfia. E o sétimo foi Laodiceia. A última era da igreja. Então é 0 hora para a igreja partir. É meia-noite para a igreja partir. E a igreja já partiu, irmão. O arrebatamento está em 3 etapas. Revelação, dispensação, e o que está faltando do arrebatamento é a ida. Então é 0 hora para a igreja partir. Após a era da igreja cumprir seu propósito. E já se cumpriu, irmão. A era da igreja já cumpriu o seu propósito, porque já terminou em 63. Aí você diz, meu irmão, já isso? O arrebatamento já deu início. Só falta uma etapa do arrebatamento se cumprir, que é a ida. É mudança de dimensão. A noiva já subiu. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo, já subiu. Meu Deus. Eu sei que muitos vão dizer, o irmão já está ficando doido. Já subiu, já sim. Isso é assunto para outros vídeos, futuramente. Após a era da igreja cumprir seus propósitos, agora sabemos que a era de Tiatira veio e passou. A era de Éfeso veio e passou. A era de Filadélfia veio e passou. Estamos na 7ª era da igreja, no final disto. A era da Laodiceia. Esta é a contagem regressiva. Oh, glória a Deus. Agora, deixa eu ler mais outro parágrafo aqui, irmão. Eu tenho de ler mais outros aqui. Só mais 2 para a gente encerrar. Eu vou ler esse aqui. Eu li contagem regressiva de 62. Agora eu vou ler contagem regressiva de 64, do dia 9 de fevereiro de 1964, parágrafo 74. 74. Olha o que o profeta diz aqui. Na mensagem contagem regressiva de 1964. 2 anos depois que ele pregou contagem regressiva. Ele pregou novamente. A tal ponto que agora ela está recebendo o poder ressurreto nela. Olha daqui, da noiva de Cristo, da esposa de Cristo. Que você for ler o 73, você vai ver que está falando da noiva. Estou lendo o 74 para a gente adiantar. Para voar além das coisas do mundo. Vendo aqui olha, a tal ponto que agora ela está recebendo o poder ressurreto nela. Para voar além das coisas do mundo. Vendo o que na igreja fazendo o mesmo ontem e hoje eternamente. Sim, senhor. A contagem regressiva já acabou. Acabou a contagem regressiva. Já terminou. A contagem regressiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminou. Aí depois da 7ª, depois quando termina a 7ª era, o que acontece? Aí vem o esposo. À meia-noite ouve o clamor. À meia-noite ouve a voz do 7º anjo. Aí vem Cristo. Apocalipse 10, 1 se cumpre. A contagem regressiva se acabou. Todas as eras da igreja têm passado. Estamos no final de Laodiceia. Aí muitos dizem assim, mas peraí, irmão Jesus. Ele disse que tem passado, depois ele disse que nós estamos em Laodiceia. Porque ele disse isso em 64. E ele está mostrando aqui, ele está falando da plenitude do tempo do gentio. Entre meus irmãos e irmãs, fique pressurizado
A pressão não te machucará quando você entra e fica pressurizado. Entre em Cristo e você não se importará com o que o mundo diz. Eles não podem jamais te atingir de forma alguma. Você está seguro, você está colocado para dentro. Oh, glória a Deus. Irmão, tinha mais mensagem aqui para ler. Vocês da mensagem, que vocês quiserem, depois você lê a mensagem A Festa das Trombetas, do parágrafo 275 ao 276, e também a mensagem Quem é Este, de 59, do parágrafo 35 e o parágrafo 43. E você vai ver que o profeta nos deixa claro que a vinda seria no silêncio da meia-noite. Tá bom, irmão? Irmão, que Deus nos ajude. O meu propósito aqui, irmão, é te ajudar. Eu não estou aqui para prejudicar você, eu estou aqui para te ajudar, para abrir teu entendimento, para você ver o que é que Deus fez nesse tempo que nós vivemos. Quando Deus enviou o seu profeta e trouxe a mensagem da hora, tá bom? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, no próximo domingo, nós estamos de volta aqui, dando continuidade a outro assunto, tá bom? Que Deus abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações. Amém e graças a Deus.